Bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa a doutora Diana Prata para falarmos sobre a base biológica da cognição social. Doutora Diana, muito obrigado por estar presente na PsicoTV. Obrigada pelo convite, Pedro. Muito gosto. Doutora Diana, como surgiu o conceito de cognição social e que tipo de abordagem estamos a falar? Em termos do conceito, no fundo, depois de entendermos o que quer dizer cognição, não é? Refere-se aos processos cognitivos que tanto animais humanos como não humanos podem usar em termos de processar os estímulos do ambiente com o intuito de uma tomada de decisão. Portanto, todos os processos de memória, interpretação de estímulos, memória de trabalho também, todas as coisas que são executivas em termos de processo, é um processo cognitivo. E o social é apenas a dimensão social destes processos, ou melhor, a aplicação destes processos ao ambiente social. Portanto, quando eu tento identificar a emoção que está por detrás da expressão facial de alguém, o chamado reconhecimento de emoções, isso é um processo de cognição social. Quando eu analiso o comportamento de alguém para decidir sobre se devo confiar nessa pessoa ou não, e a partir daí ter um comportamento de, por exemplo, de cooperação ou de competição, isso também é um processo de cognição social. O que se fala muito hoje em dia do theory of mind, ou mentalização, ou a empatia cognitiva, não é? Que é eu tentar inferir as emoções, pensamentos ou intenções de outra pessoa. Lá está, pode ser através de vários meios, como desde a expressão facial à expressão verbal da pessoa. Isto é também um processo de cognição social dos mais interessantes ultimamente, pelo menos. Em termos de abordagem, já, digamos que pode ser o conjunto de técnicas ou de designs, de estudos que nós podemos usar para estudar a cognição social. E eu, no meu laboratório, uso técnicas que tentam trazer-nos informação sobre a biologia inerente à cognição social e, portanto, vai desde imagiologia funcional do cérebro, com ressonância magnética, a pupilometria, traçamento do olhar, eletrocardiograma, eletroencefalograma, portanto, a condutância da pele, são várias as técnicas que usamos, e genética também olhamos para como algumas variações nos nossos genes podem estar associadas a variações no nosso comportamento e capacidades de cognição social. Existe uma base biológica neste processo de cognição? Estas estruturas estão as estruturas cerebrais envolvidas em tudo isto? Sim, sem dúvida que há estruturas cerebrais envolvidas. Como o cérebro é um mundo, estamos ainda a acumular, não é, conhecimento sobre esta e aquela, mas, por exemplo, a amígdala reage muito aos estímulos que vêm dos outros, nomeadamente as expressões faciais, emocionais. Portanto, é muito conhecida, por exemplo, por ficar muito ativa quando eu vejo, por exemplo, uma cara com medo, uma cara assustada. Portanto, normalmente quando é reconhecimento de emoções, como falei há pouco, a amígdala é um sítio onde vamos sempre procurar se houve ali uma expressão em termos de ativação daqueles neurónios. Mas também há outras áreas, no córtex pré-frontal, medial, pensa-se que há zonas que são importantes na mentalização, como falei há pouco, nesse theory of mind, que é um processo um pouco mais higher order, não é? Do que
a reação às expressões faciais, não é? É um processo um pouco mais complexo, então envolve áreas mais corticais. A ínsula também está muito envolvida, a temporal parietal junction, da junção temporoparietal também está envolvida nestes processos de cognição social, nomeadamente, sim, a mentalização. Uhum. Algo que deixa, às vezes, uma certa dúvida é acerca da cognição social, se é um processo inato ou adquirido pelo indivíduo ao longo do tempo. Sim, pois, isso é uma ótima pergunta. Na psicologia, quase todos os processos cognitivos têm uma base na nossa natureza e no nosso... no ambiente a que fomos expostos, não é? Em que se inclui a educação, a religião, adversidades, etc. Na verdade, digo na psicologia ou na cognição, mas não, na verdade todos os órgãos do nosso corpo fazem sempre aqui tentam gerir, não é, a resposta ao ambiente com as cartadas que têm desde o início, não é, que são os nossos genes. Portanto, nesse sentido, o cérebro é como outro corpo qualquer, como outro órgão qualquer. Como o fígado, não é? Se bebemos muito álcool, o fígado vê-se mais à rasca para conseguir gerir e metabolizar o que vem e o seu próprio funcionamento, para estar apto até para metabolizar outras coisas, mas há quem nasça com um melhor fígado do que outros. Portanto, o cérebro não é diferente e sabe-se que a variação em termos de comportamento ou de capacidades cognitivas, incluindo a social, que encontramos na população, portanto, digamos, por exemplo, traços de personalidade, inteligência, quase tudo o que se possa imaginar, risco para doenças psiquiátricas, etc. Sempre que foi estudado até que ponto é que a variação nos genes contribui para a variação dessas características na população, ou até que ponto é que a variação nos ambientes a que as pessoas estão expostas contribui, encontrou-se sempre uma contribuição dos dois. E vou dizer que anda ali à volta dos 50%, porque algumas doenças como a depressão, o risco para a depressão, aí a hereditariedade é mais baixa, nos 50, mas, por exemplo, a esquizofrenia já é mais alta, por volta dos 80, podem ser bipolar também, para o autismo também é bastante alta nos 80, 90, portanto depende um pouco de que traços ou de que riscos para doenças psiquiátricas é que estamos a falar. Nos traços de personalidade, em média, está ali nos 50% também. Mas isto é muito interessante porque intuitivamente as pessoas sentem que nascem tábuas rasas e que é o ambiente que as molda, não é? Que lhes dá as capacidades que têm, mas nós já nascemos com um sistema montado para receber essa informação do ambiente e saber digeri-la bem. E esse sistema com que nascemos depende muito das variações genéticas que ele já traz quando nascemos. E, portanto, resumindo, a genética e o ambiente ambos interagem para definir onde é que estamos nessa escala de traços, na variedade de traços da população, mas pronto, e dependendo de quais são, às vezes pode ser mais importante as variações do ambiente ou as variações dos genes. Independentemente de quais as causas, claro que é um processo sempre biológico, porque passa sempre pelo cérebro, né? E hoje em dia fala-se muito, pode passar até pelos intestinos e haver outros órgãos do nosso corpo que interagem muito com o cérebro. E, portanto, isso é outra pergunta, é olhar para as bases biológicas, não em termos de causas, mas em termos de processos. Portanto, qualquer que seja a causa, portanto,
se eu fiquei psicótico porque fumei um charro de cannabis ou porque nasci de uma família já com muita psicose, portanto, com certeza tenho alguns variantes genéticos comigo, porque aumentam esse risco. Posso simplesmente passar a olhar para o cérebro e perceber o que é que no meu cérebro está a funcionar de forma anormal, típica de alguém que tem psicose, né? Portanto, independentemente da causa, vale sempre a pena olhar para a biologia da coisa, porque se não acreditarmos que as emoções e as formas de pensar e os comportamentos e as capacidades são-nos trazidas por espíritos, então o cérebro está lá sempre e tem a sua bioquímica inerente e os seus tecidos solares. Portanto, nós tentamos, no meu laboratório, olhar para essas duas questões, portanto, um bocado ao nível das causas, até que ponto é que são biológicas ou comportamentais, embora aí sim, haja muito mais trabalho feito nessa área que nós não fazemos, por exemplo, estudos de génios, que é, depois, se for preciso, posso explicar um pouco, mas também olhamos simplesmente para, ok, vamos lá ver o que é que se está a passar no cérebro, que está associado a este traço, né? E, pronto, o objetivo, claro que é, por um lado, entender melhor, simplesmente pelo prazer de entender, e por outro, perceber os mecanismos inerentes a estas coisas para tentar ajudar quando estes traços estão tão extremos que dificultem a vida das pessoas. Será esta, então, a relação entre a cognição social e a psicologia cognitiva? A psicologia cognitiva, sim, no fundo, a psicologia cognitiva é o estudo dos processos cognitivos. A cognição social é apenas pôr social à frente do nome de cada um desses processos. Portanto, esses processos todos, mas relacionados com estímulos sociais, né? Com o ambiente social. E quais serão os domínios da cognição social e qual a forma que podem estes influenciar a aprendizagem humana? Desculpa, podes repetir? Sim. Quais são os domínios da cognição social e de que forma é que estes podem influenciar ou não a aprendizagem humana? Os domínios da cognição social. Portanto, eu há bocado falei de alguns, como o reconhecimento de emoções, a empatia cognitiva e social, desculpa, a empatia cognitiva e emocional, e a confiança no outro. Estas coisas estão todas muito relacionadas, não é? Tal como todos os processos cognitivos, eles trabalham um pouco encadeados, primeiro passa por um, depois passa a outro, etc. Portanto, eu não gosto assim muito de pôr as coisas em caixas, depois há psicólogos diferentes, encaixotam-nas em caixotes diferentes, e acho que só contribui assim para a confusão. Mas, como falaste em aprendizagem, eu posso dar um exemplo de como a aprendizagem social, e nós temos estado dedicados a isso, por acaso, no nosso laboratório, como é que nós a estudamos? Neste caso, a aprendizagem social, nós podemos dar um exemplo assim, que é emblemático, que eu falei há pouco, que é, devo confiar naquela pessoa ou não? Que é uma decisão que nós fazemos constantemente com todas as pessoas com quem interagimos, mesmo algumas que já conhecemos e com estranhos também, obviamente, e passa despercebida, né? Mas foi muito importante ao longo dos milhares de anos de evolução para a nossa espécie, qualquer espécie, né? Porque a partir do momento em que temos forma de nos prejudicarmos uns aos outros, nos matarmos, por exemplo, roubarmos uns aos outros, torna-se muito importante distinguirmos em quem é que devemos confiar, porque a nossa vida pode estar em jogo e então desenvolvemos processos muito bons para isso.
E o processo de aprendizagem que nos ajuda nesse objetivo, que podemos chamar de aprendizagem social, no fundo é baseado no processo de aprendizagem geral. Portanto, se eu estou exposta a alguma coisa boa à minha frente, como um ratinho de laboratório, se eu vou lá beber este líquido e aquilo é sumo, como costumam dar aos ratinhos de laboratório, e que, portanto, é doce e sabe bem, eu vou voltar lá, né? E vou voltar àquele sítio. E isto sabe-se que tem muito a ver com o estriado, que é uma estrutura dos nossos gânglios basais, que ativa especialmente quando eu recebo a surpresa agradável daquilo ser doce. Portanto, isto vai me motivar a voltar lá. E se lá está, se transpusermos a aprendizagem para a aprendizagem social, no fundo é isso que eu faço com as pessoas também, não é? Eu estou com aquela pessoa, tenho uma boa interação, ela ajuda-me, ela elogia-me, o que seja, tal como o suminho cheio de açúcar, eu vou querer voltar lá e àquela pessoa. E aí passo a confiar nela, não é? Eu passo também a dar mais e gera-se um ciclo de confiança ou de amizade, se quisermos. Portanto, isto pode ser um exemplo de aprendizagem social e, como eu disse há pouco, os processos estão todos muito encadeados, portanto, lá está, para eu, primeiro, antes de tudo, antes de eu decidir confiar nela ou não, vou aferir as suas expressões faciais, o que é que ela quis dizer com as suas palavras, analisar o seu comportamento, contextualizar em toda a situação, e aí estão processos de empatia, de reconhecimento de emoções, a acontecer. Nós, nomeadamente, estamos interessados em como é que a oxitocina, que é uma hormona e funciona como neurotransmissor no cérebro, é responsável pela codificação dessas interações benéficas, que depois podem gerar confiança, tal como na codificação, quando eu digo benéficas, é versus as maléficas, não é? Portanto, em todo o processo de confiar versus desconfiar, a oxitocina parece ter um papel, mas que ainda está a ser estudado desde muito recentemente. Já sabemos que ela tem um papel forte na parte do reconhecimento de emoções, e sabemos, por exemplo, que ela diminui a ativação na amígdala quando a amígdala está a responder a uma cara assustada, uma expressão facial assustada. Pode ser, por exemplo, com a vantagem de a pessoa não ficar com tanto medo ela própria, porque a amígdala costuma ser um centro de medo quando está muito ativada, e ela passar a ir ajudar a pessoa que está assustada, por exemplo. Isto aqui ainda são as especulações, mas no fundo ainda é uma área nova esta da cognição social, e o que nós tentamos é alimentar-nos do que já se sabe de áreas da cognição geral, como eu agora dei o exemplo da aprendizagem geral, ou se chama-se aprendizagem por reforço, foi aquilo que eu falei, e portanto, com o que já sabe daí, tentar perceber, ok, então se eu quiser fazer aprendizagem por reforço social, ou aprendizagem social, como é que se calhar a oxitocina, o sistema da oxitocina que veio depois do sistema da dopamina, que funciona com o reforço, por reforço, interage, aproveita esse sistema que já lá existe, da aprendizagem, para aplicar ao mundo social. Pronto, por acaso isso é uma das áreas que nos interessa, é como é que a oxitocina explorou este sistema de aprendizagem por reforço, muito dopaminérgico. Algo que penso que é de interesse geral, principalmente para futuros profissionais de psicologia, e a doutora está amplamente inserida nessa área. Para quem não sabe, trabalha num dos melhores laboratórios de investigação. Pergunto-lhe,
Hoje em dia utilizamos várias técnicas em termos de avaliação psicológica. Essas vão-nos dar um plano em termos, quando avalia alguém com instrumento, por observação, e pelos meios que nós temos, vai-me dar uma visão daquele momento acerca da pessoa e tudo mais. Com estas novas tecnologias que cada vez mais se estão a aliar à psicologia e às neurociências, no futuro a avaliação poderá passar muito mais por imagens neurocerebrais? Pois, isso é uma boa questão. Realmente, Eu muita pergunto gente. isto não com os aparelhos que temos hoje de medição, mas de certeza com a evolução que eles irão ter no futuro. Uhum. Sim, eu acho que é uma direção que a maior parte das pessoas sente que vai acontecer e eu não vejo porque não. É a evolução em termos de resolução e de a cuidado destes equipamentos e ao ponto deles virem a substituir o autorrelato, não é? E os questionários e as escalas puramente psicológicas que se usam. Acho que isso é o que vai acontecer. Nós, por exemplo, no meu laboratório estamos muito interessados no uso destes equipamentos, exatamente porque conseguem estar mais perto dos mecanismos biológicos e não ser tão enviesados, claro, pela percepção da própria pessoa e do psicólogo observador. E há assim é um bocado uma utopia que eu tenho, mas já agora vou dar um exemplo, que é, por exemplo, antes de alguém, ou durante a entrevista de trabalho de alguém que vá para cargos de liderança, nomeadamente estatais, ou da administração de um país, que deviam ser submetidos a testes a testes psicofisiológicos, destes que ainda vamos melhorar, porque não temos ainda nenhum que o faça, mas, por exemplo, com mudança de pele, um bocadinho como detector de mentiras, mas muito mais sofisticado, ou ressonância magnética, que estejam calibrados para detectar, por exemplo, traços de psicopatia com valor elevado, não é? Porque é tão importante para cargos de liderança e decisão, e nós neste momento não temos qualquer maneira de aferir, nem sequer eu acho que se usam escalas psicológicas de psicopatia para aferir essas coisas. Portanto, estamos ainda muito longe, mas mesmo essas poderiam ser mais facilmente manipuláveis, mas as fisiológicas são um pouco mais difíceis, não seria impossível, mas é muito mais difícil de manipular as respostas. E por isso eu acho que seria ótimo se caminharmos para aí, que fosse logo um dos primeiros usos. Porque, verdade, nós com os pilotos de avião fazemos muitos testes, né? Alguns mais psicofisiológicos, porque achamos que é muito importante, não é? A segurança daquelas pessoas, que estão no avião e tal. Mas quando são cargos de decisão, decisões tão importantes e tão globais que podem prejudicar milhões de pessoas, nós não nos preocupamos quase nada com os traços psicológicos dessas pessoas. Que é tão importante e Capacidades. cada vez mais as pessoas vão vendo que as capacidades mentais e psicológicas de quem as lidera são bastante importantes. Para terminarmos, pergunto-lhe se é prematuro afirmar que a base biológica da aprendizagem social será um tema de relevo a ser ainda mais estudado pelas neurociências. Sim, eu acho que a tendência é para dar mais importância ao social, mas eu noto realmente que parece que é uma tendência recente. Há inúmeros estudos desde as últimas 70 décadas, né, sobre inteligência, memória, percepção, sabe-se imenso sobre estas coisas, estas três áreas, em termos mesmo tanto da psicologia como da fisiologia inerente, mas
estes processos que falámos de cognição social e a neuroquímica por detrás, como a oxitocina, só estão a ser explorados desde há uns 20 anos, pelo menos em humanos. A neuroxitocina, bem, nos anos 70, começou a ver-se que ela tinha um impacto na cognição social de roedores, nomeadamente nisto que eu falei, a aprendizagem social, comportamentos de maternidade e de partner preference, poligamia versus monogamia nessas espécies, mas em humanos ainda só se falava da oxitocina no contexto da reprodução, não é? Por exemplo, que ajuda as mães a amamentar ou a dar à luz. E foi recente assim a viragem, portanto os estudos aumentaram imenso, assim, muito rapidamente nos últimos 10 anos, 20 anos nesta área, portanto, do estudo da oxitocina para a cognição social. E antes disso, a cognição social também não tinha assim um substrato neuroquímico muito específico. Falavam-se das hormonas e dos neurotransmissores que são inerentes a outras funções, mas nenhum assim com um pendor social tão importante. E em termos de localização também no cérebro, ou de marcadores, da EEG, ou outras coisas, também não sabia-se que a amígdala era um centro emocional do cérebro, mas não se envolvia o estriado, nem as outras zonas que eu falei há pouco, corticais, nos processos de cognição social. Portanto, é uma área mesmo nova, porque estas coisas que nessa altura não havia, aí há 20 anos, agora já há muita coisa a ser feita. Por isso é uma área ainda com muito potencial, e eu fico muito contente porque, portanto, não só a investigação tem negligenciado um pouco a parte da cognição social da nossa psicologia humana, como mesmo na medicina, os psiquiatras não pensam tanto na prevenção das doenças a nível social e na terapêutica das doenças a nível social e das consequências das doenças a nível social. Portanto, os psiquiatras ou os psicólogos um bocadinho mais, mas não está, esta preocupação não está assim muito protocolada, acho eu, na clínica, portanto, além de não estar na investigação. E até na cabeça das pessoas, sinceramente. Acho que não se dá a importância suficiente. E, no entanto, já os gregos sabiam isso, não é? Mas parece que a gente se esqueceu, os filósofos gregos, que uma vida social repleta, cheia, satisfatória, é das coisas que fazem as pessoas mais felizes, é aquilo que impacta mais na nossa felicidade. O isolamento social é aquilo que impacta mais na nossa falta de saúde. Portanto, é impressionante, é tão importante, é como o tabaco em termos de risco para as doenças, é um fator de risco comum a tantas doenças. E eu acho que o isolamento social, ou a má vida social, pode não ser isolamento, mas pode ser stress social, etc. Stress numa relação, ou seja, é um fator de risco para um rol de doenças tanto psiquiátricas como de outras áreas da medicina. Baixa o nosso sistema imunitário, dificulta inúmeras recuperações de cirurgias e, portanto, leva à demência mais rápida, à perda de faculdades na idade avançada. Portanto, é tão grande o impacto na nossa felicidade e na nossa saúde que, de certa forma, surpreende como é que tem recebido uma atenção sempre mais tardia e mais periférica nas áreas da medicina e da psicologia. Doutora Diana, muito obrigado pelo seu contributo. Obrigada eu. Boa tarde. Muito boa tarde.